Então, vamos lá, pessoal, vamos encerrar a análise do artigo 157 com o estudo das duas qualificadoras do crime que estão dispostas no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Até aqui nós vimos roubo simples próprio no caput, roubo simples impróprio no parágrafo 1º, vimos todas as majorantes dispostas no parágrafo 2º, no parágrafo 2º-A, no parágrafo 2º-B, e agora vamos estudar então as qualificadoras da lesão corporal grave e da morte, chamado latrocínio, no parágrafo 3º. Acompanhem a leitura do dispositivo legal comigo aqui no artigo 157, parágrafo 3º. Vamos lá. Diz o parágrafo 3º. Se da violência resulta 1. Lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa, tá? Então, como vocês percebem, nós temos duas possibilidades de qualificadora, tá? O inciso 1º fala da lesão corporal grave e o inciso 2º da morte. A lesão corporal está disposta no artigo 129 do Código Penal e para vocês entenderem o que é uma lesão corporal grave para fins do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 157, vocês analisem o parágrafo 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. Então, olhem lá. Lá no 129 do Código Penal diz: ofender a integridade corporal, a saúde de outra em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa lesão simples, que inclusive é uma lesão de menor potencial ofensivo, gera termo circunstanciado, tá? Por quê? Porque a pena é menor do que 2 anos. Aí, se resulta 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Então, não é mais lesão de menor potencial ofensivo, né? É uma lesão de médio potencial ofensivo, um crime de médio potencial ofensivo, pena de 1 a 5 anos de reclusão. E aí, significa esse parágrafo 1º, então, que essa lesão é de natureza grave. Quem é que vai me dizer se a lesão é de natureza leve ou grave? A perícia. Vocês sabem que lesão corporal é um crime que deixa vestígios. E se deixa vestígios, tem que haver um auto de exame de corpo de delito, ok? Então, a vítima tem que ser encaminhada para uma análise pericial e o perito técnico vai nos dizer, mediante a resposta aos quesitos elaborados pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, vai nos dizer se essa lesão é leve ou grave. Tem a possibilidade ainda da lesão ser considerada gravíssima. Então, se o 157 nos diz no parágrafo 3º, inciso 1, que qualifica o crime de roubo quando a lesão corporal é grave, é óbvio que vai incluir a lesão corporal gravíssima também, tá? E a lesão gravíssima é o parágrafo 2º do 129, que diz assim: se resulta 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. E 5. Aborto, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, é evidente que se é roubo qualificado, a lesão que tem uma pena de 1 a 5, com muito mais razão, a lesão que tem uma pena de 2 a 8, tá? O que eu quero dizer? Se inclui lá no parágrafo 3º, inciso 1 do 157, a lesão grave, também, obviamente, que vai incluir a lesão corporal gravíssima, tá? Voltando, então, lá no 157, tá? Parágrafo 3º, com relação à lesão corporal grave, já falei que tem que haver uma perícia, né? Tá, mas e se a vítima, porventura, não tivesse submetido à prova pericial, como é que a gente faz? Esse exame de corpo de delito, pessoal, que faz a prova das lesões corporais, ele pode ser um exame de corpo de delito direto, que é o exame que é feito sobre o corpo da vítima mesmo, tá? Que é o laudo pericial, que vai ser construído a partir da análise médica do corpo da vítima. A vítima se submete a essa perícia. Ou também existe um exame de corpo de delito chamado exame de corpo de delito indireto, que é quando a vítima não se submete, mas o laudo é feito de qualquer maneira, é feito um exame de corpo de delito, não diretamente sobre a vítima, mas através de análise documental, de laudos médicos,
exames médicos, exames que comprovam que houve uma cirurgia, exames que comprovam que houve uma tomografia, a perna quebrou, ficou 40 dias afastado do trabalho usando muleta, né, usando tipóia, perna engessada, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que tem que ter prova de que a lesão corporal tem natureza grave ou evidentemente gravíssima, tá? Essa prova se faz através de um laudo pericial, que se chama exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito pode ser direto, quando a vítima é submetida a ele, ou indireto, quando, por exemplo, as lesões já desapareceram, mas há como reconstruir e afirmar, o perito dizer categoricamente se essas lesões foram graves ou gravíssimas para fins de incriminação nesse parágrafo 3º. Se o perito disser prejudicado, não tem como responder, não sei, não tem elementos para isso, é evidente que nós não vamos poder imputar uma conduta mais grave aí do parágrafo 3º, uma qualificadora com pena de 7 a 18 anos, e aliás, crime hediondo, já guardem isso, houve uma alteração do pacote anticrime e alterou a lei dos crimes hediondos, e hoje tanto é hediondo o roubo qualificado pela lesão corporal grave quanto pela morte da vítima. As duas formas são hediondas, tá? Então, evidente que se eu não tenho demonstração inequívoca dessa lesão corporal grave, nós não poderemos incriminar o sujeito, imputar a ele essa conduta do roubo qualificado pela lesão corporal grave, ok?